O assunto de hoje é a psicopatia do poder, do fascismo ao globalismo. Mas antes de nós adentrar neste assunto, eu preciso fazer um pedido carinhoso para todos vocês. Tá? É a publicidade dos meus livros. Tá? Não vou tomar muito tempo de vocês, porque a gente está sugestionando a vocês que neste Natal você presenteie, não apenas com o seu amor, mas também com livros. Tá? E são livros que nós temos aqui, livros avulsos, combos, também temos livro impresso. Dei uma olhada no vídeo de número 80. O vídeo de número 80, ele em apenas 1 minuto, ele mostra todo o conteúdo dos 4 livros. Tá? Então esses 4 livros, em apenas 1 minuto, vocês poderão ali tirar praticamente todas essas dúvidas. E se você ainda tiver dúvidas ou quiser fazer alguma sugestão, né, ou até a sua própria negociação a respeito de negociar esses 4 livros que eu escrevi para compartilhar com a humanidade, tá, com todo o amor que eu tenho coletivo, porque este livro foi feito para mim compartilhar a minha experiência extraterrestre, extrasensorial, e também para que tudo aquilo que está sendo oculto, né, venha à tona para as pessoas poderem ter o seu direito de saber o que acontece no mundo verdadeiro que não aparece na nossa televisão de contos de fadas. Então faça lá sua sugestão, você vai entrar em contato pelo Zap. No título do vídeo nós temos o Zap. E não se acanhe, muito pelo contrário, quem está acanhado sou eu. Eu preciso ler esse papelzinho aqui escrito pela Betina, que é a editora de todos os vídeos. Ela também faz contato com vocês. Quando vocês conversam com este canal ou pelo Zap, é ela que faz este contato. Tá? Porque ela é uma excelente negociadora, ela também consegue ser muito receptiva às sugestões de vocês. Tá? Então no vídeo 80 lá, dá uma olhadinha no conteúdo, se não, pode fazer contato, que a Betina vai conversar com vocês e vai acertar um bom preço, uma boa negociação e vai levar muito em conta a sua sugestão. Certo? Muito obrigado. E o assunto que era psicopatia do poder, que vai do fascismo ao globalismo, é um assunto que está em voga hoje, porque hoje a palavra fascismo ela se tornou até uma espécie de denúncia jocosa. Quando eu quero ofender o meu oponente político, eu chamo ele de fascista. Aliás, é uma boa sugestão, você que é político, antes de querer até mesmo apontar os defeitos do seu oponente político, antes mesmo de você querer tocar no calcanhar de Aquiles do seu oponente político, né, ou mostrar que ele é mais incompetente que você chama ele de fascista, porque a primeira impressão é que fica. Então quem chama antes de fascista o seu oponente, parece que está levando vantagem hoje. E as pessoas falam sobre o fascismo sem saber o que é o fascismo, qual é a origem desse fascismo e quem foram, né, as criaturas bestiais que realmente utilizaram e utilizam o fascismo hoje. Tá? O fascismo vem de face, daquela palavra latim face. Tá? E o que é face? Face é aquelas faixas que amarram a lâmina do machado no seu cabo. Tá? E ele era utilizado no antigo Império Romano. No antigo Império Romano, os magistrados do Império, quando condenavam à morte aquele cidadão que não se comportava aos olhos da lei romana, ele era decapitado por este machado e suas faces. Certo?
Então, isso é oriundo lá do Império Romano. Os juízes do Império Romano decapitavam, utilizando a face, as faixas do machado. Mussolini resgatou isso. O grandioso e bestial Mussolini resgatou a face. E tanto é que o símbolo do seu partido fascista era o machado. Então, Mussolini, que era um ditador por excelência, né? Como qualquer ditador, ele conhece a melhor forma de implantar o fascismo. E a fórmula implantada por Mussolini, o precursor do que a gente conhece hoje como fascismo, o verdadeiro fascismo, e não aquela ideia, aquele xingamento de que quem está xingando não sabe nem do que se trata o fascismo. Mussolini tinha a fórmula, segundo ele, perfeita para o fascismo, que era a união de 3 fatores. O primeiro fator do fascismo era o poder das corporações. O segundo fator era o poder do Estado. E o terceiro fator era um líder popular. O fator do líder popular. Mas vamos fazer uma releitura do que ele realmente é, porque o fascismo sempre foi deturpado, porque veio de mentes deturpadas, veio de pessoas, né, degeneradas, né, socialmente, e que, infelizmente, alçaram ao poder. Então, onde se lê ali o primeiro fator, poder corporativo, a gente pode traduzir para máfias corporativas, corporativistas. Segundo fator, poder estatal, a gente pode ler cleptocracia, que é a corrupção governamental. O sindicato do crime estabelecido no Estado, no governo. E o líder popular, a gente traduz o líder populista. Então, máfia corporativa, máfia do governo e mais um líder populista, essa é a fórmula perfeita do fascismo. Não tem erro. Este é o verdadeiro fascismo. A junção desses 3 fatores que Mussolini e outros mais, o seu amigo Hitler, desempenharam com grande sucesso para desprezo total da nossa humanidade. Bom, nós temos agora graças aos novos tempos, apesar de não muita gente estar acreditando, nós temos agora a morte, nós temos o enfraquecimento da velha guarda do corporativismo mundial, do Estado profundo, do Deep State, da máfia casariana. Quer queira ou não, você acredita ou não, o Gesara está vindo aí. Mesmo aquelas pessoas que já resolveram pular fora do barco, não acreditam em Gesara, o Gesara já está sendo implantado e vai progressivamente chegar. Você acreditando ou não, você sendo aquele que continua no barco ou aquele que já pulou para fora do barco, dos guerreiros da luz, dos trabalhadores da luz, Gesara vem aí e está enfraquecendo, porque as corporações que compõem o Deep State, Estado Profundo, como a Reserva Federal dos Estados Unidos, né? O Fed, que ele realmente, eu acho que fede mesmo, porque ele é uma das instituições mais tóxicas do Estado Profundo. O Federal Reserve Bank, FRB, americano, que não tem nada para os americanos, não tem nada de bom para os americanos, porque ele é uma conexão direta com o BIS Basileia 1 e 2, já expliquei num outro vídeo, que o BIS Basileia 3 e 4 é a Basileia e a Reserva Federal,
né, regenerada para os novos tempos positivos, gloriosos. E o bis brasileiro 1 e 2 e a Reserva Federal dos Estados Unidos, eles são aquela coisa tóxica da velha energia, do velho sistema que está perdendo espaço cada vez mais. Então, Banco Mundial, FMI, G7, né, União Europeia, tudo isso faz parte dessas corporações que estão perdendo cada vez mais, né, força de intervenção planetária, intervenção política. Eles são ONGs, eles são organizações não governamentais governando os nossos governos. ONGs, organizações não governamentais que governam os nossos governos. Governam todos os governos do mundo, mesmo não sendo governamentais. Ah? Então, essas máfias corporativas realmente são perigosas. Têm poderes acima, extra-estatal. Então, isso tudo é complicado, mas isso tudo está perdendo. E temos também 4 figuras ilustres que comandavam todo esse jogo, estavam lá no alto do poder, da hierarquia dessas instituições, né, que eu acabei de citar, que são os 4 profanos. Os 4 profanos são aquelas pessoas, vou citar o nome deles, até não ia, mas vou citar o nome deles. Nós temos um aí que agora saiu de cena, aliás, todos eles já não estão mais neste mundo. Sabe-se lá que mundo eles estão agora. Mas no nosso mundo, eles nunca deveriam ter estado. Isso eu posso dizer com gabarito. Então nós temos Henry Kissinger. Nós temos... O Henry Kissinger até dispensa a apresentação, todo mundo sabe que ele começou lá com o Nixon, né? Ele era o garoto propaganda principal do governo Nixon. Ele fez toda a negociação, né, do Ocidente com a Ásia, de transferir favores e até administrações ocidentais lá para a Ásia, para que o Ocidente pudesse, juntamente com aqueles governos ditatoriais asiáticos, chineses, escravizassem o povo chinês para que as fábricas de escravos da China fabricassem produtos que iriam valer 3 vezes menos. E até antes disso, da década de 70, nós tínhamos lá, comprávamos produtos de boa qualidade. E depois disso, os produtos começaram a ter 3 vezes menos a sua capacidade de duração. Porque vamos trocar trabalho escravo, nós precisamos manter esse trabalho escravo, e aí nós vamos vendendo cada vez mais, vamos vender sempre, não vamos vender uma vez, nós vamos vender uma, vamos vender 2, vamos vender 3 e vamos manter a escravidão asiática. O cérebro ocidental e o braço, né, dos escravos chineses, certo? Então esse foi o Henry Kissinger, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, sem nunca ter pacificado nada do mundo. Até a razão pela qual ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, depois que ele fingiu ter pacificado o Oriente Médio matou mais gente, explodiu mais crianças, explodiu mais pessoas do que nunca. Então foi completamente, não apenas um erro, este Prêmio Nobel da Paz, para este sujeito, como foi completamente disfuncional dar esta láurea a uma pessoa que não merecia isso. Então nós temos também George Bush, pai, que era o presidente dos Estados Unidos, né? Foi vice-presidente de Reagan, foi presidente da CIA, né? Durante muito tempo. O Reichsführer, George Bush, pai, certo? Também já foi, não está mais nesse mundo. E Dick Cheney, terceiro deles, ele foi vice-presidente dos Estados Unidos, foi ministro de defesa, né, dos 2 Bush, trabalhou com os 2 Bush no governo, do Bush pai e do Bush filho.
Dick Cheney, também é um dos 4 profanos. E por último está faltando Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld também fez parte sempre do primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo, que eu nem chamo de Estados Unidos, porque eu tenho extremo respeito pelos americanos e pelo seu povo, que nos deu a Constituição de 4 de julho de 1776, que nos deu a liberdade, a concepção de liberdade, a luta pela liberdade. Eles governam a corporação Washington DC, que é diferente dos Estados Unidos, da República Americana. Mas isso é um assunto complicado. Nós vamos ter que trabalhar em outro vídeo isso. É diferente ser presidente lá em Washington e ser realmente, de fato, o presidente dos Estados Unidos republicano. Certo? Podem crer que é assim mesmo. Bom, esses 4 profanos, eles são chamados assim porque eles fazem parte de uma sociedade secreta, né, chamada Arcano Arcanorum. Arcano Arcanorum, né, que é o segredo dos segredos. Outras instituições e outros graus de sociedades secretas também usam este nome. Mas a verdadeira Arcana Arcanorum, que é a sociedade secreta desses 4 profanos, eles estão aí há muito mais tempo que vocês podem imaginar. Ou ficaram muito mais tempo que vocês podem ficar. A tal prova é que eles já atingiram, além do 33º grau, num rango do Arcano Arcanorum, que vai do 1º grau até... Aliás, parte do 33º grau e vai até o 99º grau. E eles atingiram um rango de 33º grau, grau 33, até o 66º, do grau 33 ao grau 66. Eles estavam nessa faixa. Então eles eram os magos negros, que, ao mesmo tempo que trabalhavam dentro da obscuridade, eram aqueles que tinham mais alto grau dentro da obscuridade, que ainda apareciam em público. E é por isso que eles eram chamados de 4 profanos. Eles eram figuras públicas, mas dentro da obscuridade, eles eram aqueles que tinham alto rango de hierarquia e, ao mesmo tempo, estavam presentes publicamente. Isso são os 4 profanos, que já não estão mais entre nós. Então, essas instituições perdendo poder, os 4 profanos fora da jogada, nós temos uma nova guarda. Ela é capitaneada por Lady Lynn de Rothschild. Lady Lynn de Rothschild, ela criou o SIC, que é o Conselho de Inclusão Capitalista. Pode ser um nome bonito, inclusão capitalista, dá a entender assim que vamos distribuir dinheiro para todo mundo. Mas não, quem vai fazer isso, distribuição da verdadeira riqueza, é somente o Gesara. Acredito ou não, é somente o Gesara que é capaz de distribuir a prosperidade para a humanidade. Não existe outros grupos que são capazes de fazer isso. Porque o SIC é a continuação, né, da velha guarda. É trocar 6 por meia dúzia, com a nova guarda se posando de bons cidadãos, que eles aparecem sempre sorrindo para o público. Eles dizem para o público aquilo que eles gostam de ouvir. Eles são políticos, né, ou debatedores sofisticados. Eles vão lá em público e dizem o que o público gosta de ouvir. Então, eles convencem porque eles estão sorrindo e eles estão dizendo o que tu gosta de ouvir. Mas é apenas a continuação. Né? E foi criado agora há pouco tempo. Agora no auge dessa peste aí de pestilência que a gente está vivendo, que nos últimos 2, 3 anos só se falou da pestilência. Tá? Então, está todo mundo prestando atenção no programa de pestilência e de repente apareceu o SIC. Silenciosamente, porque as antigas instituições, né, e os seus
hierarcas maiores já estavam saindo de cena. Então aparece isso com a pretensão de controlar, de continuar controlando o que essas instituições e esses quatro profanos não conseguem mais fazer, não conseguiram fazer. Aí eles têm essa pretensão. Eles têm a pretensão de continuar mandando nas organizações não governamentais que governam os nossos governos. Eles têm a pretensão de controlar a Big Tech, a Big Pharma, todas as grandes corporações. Eles têm a pretensão de continuar dando sequência a BlackRock, que monopoliza. Eles têm esta pretensão. E começaram ali silenciosamente no meio dessa coisa toda aí dos últimos 2, 3 anos que a gente estava de olho e amedrontado com outras coisas. Que não precisaríamos estar com medo. Essa é a realidade. Bom, então, esse pessoal não está para brincadeira. E eles estão sempre tentando se redimensionar, mesmo quando eles perdem poder. E eles têm cacife para fazer isso. Eles têm logística para fazer isso. Mesmo não tendo mais todo aquele poder que eles tinham antes. É isso que eles querem fazer. Então eles mudaram até mesmo a nova fórmula do fascismo. A nova fórmula do fascismo que eu quero apresentar para vocês, baseado na agenda deles, ela só mudou um fator. Continua aquele primeiro fator da máfia corporativa, o poder da máfia corporativa. Continua o segundo fator da máfia cleptocrata do governo, do poder estatal. Mas, em vez do líder populista, entra a inteligência artificial. A inteligência artificial que eles querem agora regulamentar, porque a pretensão deles, como eu já tinha dito, é controlar a Big Tech do Vale do Silício. Eles querem criar uma nova regulamentação da inteligência artificial no mundo, para que a inteligência artificial seja introduzida organizacionalmente de acordo com a agenda da velha guarda, do Estado Profundo. O SIC quer garantir isto, certo? Então, como que eles vão garantir isso? Eles tiraram o líder populista, porque o que nós estamos vendo hoje, alguns líderes hoje não são mais aqueles que nós pensávamos estar vendo. Alguns já não estão nem mais vivos. Por quê? A Cabala, o Estado Profundo, utiliza líderes mundiais. Eles pegam palhaços travestidos de atores que, por sua vez, são travestidos de líderes políticos. Então, palhaços fantasiados de atores que são fantasiados de líderes políticos. É isto que são alguns líderes hoje, por incrível que pareça. Isso ainda está para ser descoberto. Isso já está sendo denunciado. Alguns líderes que vocês estão vendo na televisão, na telinha, já não existem mais. São atores dramáticos. E quem vai orientar estes líderes, que são palhaços travestidos de atores que são travestidos de líderes, é a inteligência artificial. Quem vai orientá-los, quem vai supervisioná-los, quem vai ditar a agenda de publicidade, de relações públicas desses líderes travestidos, que são bonecos fantasiados, são dublês, é justamente a inteligência artificial. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso já está sendo feito. Já está sendo feito em alguns níveis de alguns governos mundiais. A inteligência artificial, a CGI, tudo aquela coisa toda, já está tomando conta das imagens e das relações públicas de determinados líderes mundiais com o público, com a sua nação, com o mundo. Isto já está acontecendo. E é isso que eles vão fazer.
Eles vão manter o corporativismo, o poder do corporativismo, vão manter o poder da cleptocracia, mas eles vão substituir o líder populista pela inteligência artificial, que vai ser regulamentada por eles. Esta é a pretensão deles. Mas o Gesara não vai permitir isso. Tá? Por quê? Nós não vamos ser governados pela inteligência artificial. Nós não vamos ser governados por um algoritmo sem rosto flutuando no éter digital. Saudações do seu Covejô.